E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos agora para resolver algumas questões da segunda lei de Mendel. É um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham assistido a aula de segunda lei de Mendel. Se vocês não tiverem assistido a aula ainda de segunda lei de Mendel, clique no card. Assista que ela é muito importante para você ter um bom entendimento da matéria. Estão prontos? Então vamos lá. Primeira questão, ela fala o seguinte: a mosca Drosophila, conhecida como mosca da fruta, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre as mais estudadas: tamanho das asas e cor do corpo, cada um condicionado por um gene autossômico. Em seu tratamento do tamanho da asa, a característica da asa vestigial é recessiva e a característica da asa longa é dominante. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a coloração preta é dominante. Em um experimento foi realizado o cruzamento entre indivíduos heterozigotos para as duas características, do qual foram geradas 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Então, pessoal, vamos agora resolver a primeira questão, tá? Ela fala que nós temos aí moscas que têm determinadas características, tá ok? A mosca, ela pode ter asas longas, sendo dominante, e asas vestigiais, sendo recessivo. E ela pode ser de coloração preta, sendo dominante, ou cinza, recessivo. E ele fala que nesse cruzamento eu vou cruzar dois indivíduos heterozigotos. Então, está aqui indivíduo com asa longa e preto, cruzando com o indivíduo com asa longa e preto. Desse cruzamento nasceram 288 indivíduos. E ele quer saber qual é a quantidade de moças que vão apresentar o mesmo fenótipo do pai. Qual seria o mesmo fenótipo? Asa longa e preta. Olha, ele não falou o mesmo genótipo, ele falou fenótipo. Então vamos ver. Então eu tenho aqui dois indivíduos heterozigotos, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o gene dominante azão e vou fazer um par com Pzão. Vou pegar o gene azão e vou fazer um par com Bzinho. Vou pegar o gene azinho e vou fazer um par com Bzão. E vou pegar o gene azinho e vou fazer outro par com Bzinho. Tá aqui os pares: azão Bzão, azão Bzinho, azinho Bzão e azinho Bzinho. Como esse gene aqui é o mesmo desse, é um outro indivíduo, mas com o mesmo genótipo, então eu replico também aqui, ó. Tá bom? Agora eu quero saber quem vai nascer aqui com a seguinte característica, tá? Asa longa e preto. Eu já posso começar a cortar aqui os indivíduos que não vão nascer com asa longa e não vão nascer pretos. Ou seja, vai nascer com asa vestigial e com asa cinza. Quem é que vai nascer aqui com asa vestigial? Esse indivíduo, esse e esse. Por que, Ítalo? Porque ele vai nascer azinho, azinho. Duplamente azinho é asa vestigial, então eu já elimino. Ah, Ítalo, então eu tenho que eliminar todo o indivíduo Bzinho, Bzinho, que vai nascer cinza. Exatamente. Esse indivíduo aqui você elimina, porque ele vai ser Bzinho, Bzinho. Esse daqui também você elimina, porque vai ser Bzinho, Bzinho. Tá ok? Esse indivíduo aqui, ó, você também elimina, porque vai ser Bzinho, Bzinho. O outro que você iria eliminar é esse daqui, mas ele já foi eliminado. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eliminações. E tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Eu não vou precisar juntar essas possibilidades. Eu já sei que todas essas possibilidades, os indivíduos serão longos e pretos, tá? Conseguiu observar que todos são longos e pretos. Então eu tenho dentro dessa possibilidade aí 9 para 16 indivíduos de asa longa e preto.
O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que multiplicar pelo quantitativo de indivíduos que nasceram, que foi 288, não foi não? 288. Então, o que é que eu tenho que fazer para calcular? Eu tenho que pegar o 288, dividir por 16 e multiplicar por 9. Isso vai me dar um quantitativo de 162 indivíduos, sendo assim o item B a resposta. Observe, eu não tenho que ver os indivíduos genotipicamente igual. Eu tenho que ver o fenótipo, certo? Ele pode ter alguma diferença nessa base. Tá vendo o indivíduo aqui, ó? Azão, azinho, bezão, bezinho, mas o indivíduo azão, azão, bezão, bezão também é longo e preto. Então, ele é fenotipicamente igual, não genotipicamente igual. Tá ok? Então, resposta 162. Como vocês viram na resolução, a quantidade correta é 162 moscas. Segunda questão. Segundo as leis de Mendel, nas células somáticas, os gametas encontram-se aos pares. Porém, durante a sua formação dos gametas, eles segregam. Com base nessa informação, é possível que indivíduos com genótipo Vzão, Vzinho, Tzão, Dzinho produzam gametas Vzão, Vzinho e Tzão. Errado, eles vão produzir gametas Vzão, Tzão, Vzinho, Tzão. Tá errado. B. Rzão, Rzão produzem gametas Rzão, Rzão. Errado. Os gametas vão se segregar independentemente. Então, ele vai formar um gameta somente Rzão. Já comentei na aula de segunda lei de Mendel. Czão, Czinho, Mzão, Mzinho produzem gametas Czão, Czinho, Mzão, Mzão. Errado. O gameta Czão, independentemente, vai se segregar do gameta Czinho e eles vão formar pares com o gameta Mzão. Esse gameta ele vai estar em um outro cromossomo para poder acontecer a segunda lei de Mendel. Sendo assim, eu vou ter gametas Czão, Mzão, Czinho, Mzão. Tá errado. Item D. O indivíduo Bzão, Bzão, Azão, Azinho produzem gametas Bzão, Azão e Bzão, Azinho. Correto. Ele vai formar gametas segregados independentemente. Item E. Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho vai produzir gametas Dzão e Ezão, Ezinho. Errado. Ele vai produzir gametas Dzão, Ezão e Dzão, Ezinho. Terceira questão. As figuras representam células de duas espécies animais, 1 e 2. Tá aí a figura, né? Na célula da espécie 1, dois genes que determinam duas diferentes características estão representados no mesmo cromossomo. Na célula da espécie 2, esses dois genes estão representados em cromossomos diferentes. Tendo por base a formação de gametas nessa espécie e sem que se considere a permutação, que é o crossing over, constata-se a primeira lei de Mendel aonde? Item A, tanto na espécie 1 quanto na espécie 2, mas a segunda lei de Mendel se constata apenas na espécie 1. Está errado. Em parte, você observa a primeira lei de Mendel tanto na espécie 1 como na espécie 2. Mas a segunda lei de Mendel você só observa apenas na espécie 2. Na espécie 1 você não consegue observar a segunda lei de Mendel. Por que, Ítalo? Porque os genes estão no mesmo cromossomo. Quando os genes estão no mesmo cromossomo, eles não são independentes. Quando eles não são independentes, qual é a característica? O que é que acontece? Eles não vão se segregar como segunda lei de Mendel, ele vai se segregar como linkage, tá? Então, de cara, o item A está errado. O item B, o item C e o item D, eles focalizam a primeira lei de Mendel em apenas uma das espécies, ou na espécie 1 ou na espécie 2. Também está errado. Ambas as primeiras leis de Mendel estão expressadas na espécie 1 e na espécie 2. A primeira lei de Mendel. Eu posso calcular a primeira lei de Mendel tanto para a célula 1 como a célula 2. Mas a segunda lei de Mendel só dá para calcular pela célula 2, segregação independente. Ou seja, os genes estão em cromossomos independentes.
Na espécie 1, se eu quisesse calcular, eu não usaria a segunda lei de Mendel, eu usaria uma técnica que nós vamos ver posteriormente chamada linkage. Então, o item correto, item E. Vamos aí para a última questão. Diz assim: considere as 4 premissas a seguir. Genes transmitidos por cromossomos diferentes. Viu aí na questão anterior, eu tenho que ter genes transmitidos por cromossomos diferentes para ter uma segunda lei de Mendel. Genes com expressão fenótipica independente, se eles estão em cromossomos diferentes, eles são independentes. Modo de herança com dominância, padrão de bialelismo. Um cruzamento de híbrido entre 2 indivíduos duplo heterozigotos teriam como resultado a proporção fenótipica 9:3:3:1. Fala, Heitor, como é que tu sabe disso? Como é que eu vou saber? Assistiu a aula de segunda lei de Mendel? Lá na aula eu mostrei que toda a segunda lei de Mendel, para características independentes de uma característica básica, a proporção é 9:3:3:1. Qual era a proporção fenótipica para a primeira lei de Mendel? 3:1. Então, a da segunda é 9:3:3:1. Tá ok? Bem, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, certo? Para você continuar a fazer exercício sobre essa matéria, a continuação dessa matéria, clique nesse QR Code ou na descrição do vídeo, certo? Eu resolvi as 4 primeiras questões dessa matéria. Para você continuar resolvendo as questões, clique no QR Code para você resolver mais questões de segunda lei de Mendel. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que esse exercício tenha ajudado e posteriormente eu vou postar mais exercícios sobre segunda lei de Mendel. Obrigado aí pela atenção e tenha um bom dia.